Fala pessoal da Força, tudo bem? Eu sou o Anderson Louro da equipe Força do Treinamento. Uns dias atrás nós fizemos uma enquete no Instagram com algumas opções de tema. Nós tínhamos 4 opções sugerindo alguns assuntos para este vídeo. E a opção vencedora foi treino leve versus treino pesado. Esse é um tema de extrema importância. Nós vivemos falando disso nas nossas postagens e nos nossos e-books. Mas afinal, como fazer? O que é leve? O que é pesado? É melhor baixar as repetições ou baixar a carga? Essa e outras perguntas serão respondidas nesse vídeo. Vale lembrar que existem diversos tipos de periodização e outras variáveis devem ser consideradas para realmente determinar o que é o melhor para você. O exemplo desse vídeo é hipotético e considera a nossa forma de treinar e de treinar atletas. Saiba de uma coisa, se você nunca fez algo parecido no seu treinamento, saiba que este exemplo poderá realmente te trazer resultados em poucas semanas. Bom, então para a gente avançar mais nesse assunto sobre o que é o treino leve e o que é o treino pesado, a gente precisa revisar o que é o RM. RM, abreviação para repetição máxima. Vale lembrar, que o RM normalmente ele só é medido ou estimado para os exercícios principais ou talvez para alguns exercícios auxiliares. O que isso quer dizer? Que não necessariamente você precisa saber o seu RM da rosca direta para você programar um treinamento de bíceps. Para esse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês, a repetição máxima vai ser referente a um exercício principal, agachamento, supino, levantamento terra, ou algum exercício auxiliar. Por exemplo, no supino, determinado atleta ou praticante de musculação levanta 100 kg e faz uma repetição. Se essa repetição foi no limite, ou seja, ele não conseguiria fazer a segunda repetição, isso aqui é o seu RM. Ou seja, no supino, que foi o exemplo, um RM é igual a 100 kg. Por que é importante saber o RM? Porque em função do RM, você vai entender as suas cargas e intensidades para estruturar o seu treinamento. Se ficou alguma dúvida, sugiro que vocês deem uma lida na nossa postagem lá no Instagram, que a gente falou com detalhes sobre a repetição máxima, e depois que você entender esse conceito, você avança nesse vídeo. Bom, um outro conceito importante para a gente relembrar antes de avançar é o conceito da faixa de repetições. Em primeiro momento, não se assuste, porcentagem, tem alguns números aqui, mas essa é uma tabela pronta que você pode consultar toda vez que você precisar. Agora, para te contar um pouco mais de onde veio essa tabela, a gente deixou um link na descrição do vídeo, que é o link do site, onde tem uma calculadora online que considera 7 métodos de cálculo para estimar o RM e te dá a média desses 7 métodos. Ou seja, é uma excelente referência. Bom, para explicar como é que funciona essa tabela. Naquele exemplo que a gente deu, o sujeito tinha um RM de 100 kg no supino. Então 100 kg, um RM é 100%. Está aqui. Aqui seria a carga de 100 kg. Para 3 repetições máximas é 93%. 4 repetições máximas, 90%. 5 repetições máximas, 88%. E 8 repetições máximas, 81%. Dá pra gente extrapolar isso aqui e falar de 2 repetições, falar de 6 repetições, 10, mas não é objetivo, eu só quero mostrar como funciona essa faixa de repetições. Quanto mais próximo você estiver nessa faixa de intensidade para essas repetições equivalentes, quer dizer que seu treino foi extremamente pesado. Ou seja, você fez, por exemplo, uma série com 88% da sua carga máxima para 5 repetições. Foi um esforço ali praticamente até a falha. Apesar dessa referência, não quer dizer que em todo treino que você fizer para 8 repetições você tem que colocar 81%. Ou que em todo treino que você quer fazer 5 repetições você vai colocar 88%. Esses aqui são os limites. Para chegar nesses limites, toda uma base de treinamento tem que ser feita. Tem uma estratégia para você conseguir atingir isso. E vale a pena a gente lembrar aqui, caso você coloque 81% do seu RM na barra
e ao invés de 8 repetições você consiga fazer 10, não quer dizer que a tabela está errada não. Quer dizer que a sua referência aqui mudou. Ou seja, se você colocou 81%, aliás, o que você achava que era o seu 81%, e conseguiu fazer 10 repetições, automaticamente ali, para efeito de planejamento do seu treino, considerar que você não tem mais 100 kg de supino. E que talvez, para 10 repetições, se eu não me engano, é 77%. Você faz a conta inversa aqui e vê quanto que equivale. Vou chutar aqui, mas talvez algo em torno aqui de 105, 110 quilos. Ou seja, você atualizou a sua referência. Então essa tabela ela é de extrema importância para você entender esses limites, entender essas intensidades e em função da sua repetição máxima que você ou estimou ou de fato mediu nas academias. Bom, e para concluir, vamos anotar esse número aqui, ó, 81% para 8 RM. Eu vou deixar isso anotado aqui no cantinho para a gente ir para a próxima fase desse vídeo e eu te explicar como funciona o treino durante a semana e te dar o exemplo de 3 semanas de treinamento. Finalmente, vamos ao exemplo então, para a gente explicar o que é o treino leve e o treino pesado. Neste exemplo, a gente tem 5 treinos na semana, né? Treino na segunda, na terça-feira, quarta-feira descanso, treino na quinta-feira, treino na sexta-feira, treino no sábado, descanso no domingo. Então são 5 treinos na semana com 2 dias de descanso. A divisão ficou mais ou menos assim, é só um exemplo, tá pessoal? Só para a gente ilustrar um pouco melhor como é que é essa divisão. Mas ficou na segunda-feira agachamento, ou seja, treino de perna. Na terça-feira supino, então treino de peito, ombro e tríceps. Quarta-feira descanso. Quinta-feira terra e dorsais. Sexta-feira supino, ombro e tríceps novamente. Sábado, perna novamente. Bom, neste exemplo, nós estamos na fase de hipertrofia ainda, né? Como é que a gente percebe isso? 3 de 8 repetições. 3 séries de 8 repetições, 3 séries de 8 repetições. Nessas 3 semanas de treino. O que eu vou falar para o supino acaba servindo também para o agachamento, tá? Nesse exemplo a gente tem 2 supinos por semana e 2 agachamentos por semana. Eu marquei só o supino para o quadro não ficar muito poluído e confundir vocês, tá? Supino, 3 de 8 repetições a 70%. Isso é um treino pesado ou é um treino leve? Para a semana, ele é um treino pesado, porque a gente tem na terça-feira 3 de 8 com 70% e na sexta-feira 3 de 8 com 60%. Então, esse é o treino pesado da semana e esse é o treino leve da semana. Mas, de fato, 3 de 8 com 70% é pesado? Ó, a colinha que eu trouxe ali pra gente, teoricamente você é capaz de fazer para 8 repetições até 81%. Isso seria um treino extremamente pesado e você não teria condições de fazer a 9ª repetição, se você trabalhasse com 81% da sua carga máxima. Como aqui é 70%, já é um treino bem mais leve. 10% a menos do seu RM, porém você vai fazer 3 séries de 8 repetições. Então, apesar de ser leve nesse parâmetro, ele chega a ser um treino volumoso, porque você vai ter que fazer 3 séries de 8 repetições. Ou seja, lá na terceira série, na sexta, na 7ª repetição, já vai estar sentindo o treino bem pesado. Para compensar isso, a gente faz um treino mais leve na sexta. Já que aqui foi um treino pesado, na sexta-feira, depois de 2 dias de descanso no supino, a gente baixa 10% da carga, neste exemplo aqui, né, a gente baixou 10%, e continuou o volume de 3 de 8. Ou seja, é um treino ainda mais leve, mas pensando na semana, ele não fica tão leve, porque você ainda está recuperando desse treino que foi um pouco mais pesado. Para a gente analisar a semana seguinte, já vamos dar uma espiada aqui na semana 3. A gente tem um supino aqui de 3 de 8 com 77%, ou seja, mais próximo aqui do limite de 81%. Então esse sim é um treino pesado para a semana e é um treino pesado até pensando como um todo. Então a semana que antecede esse treino, não necessariamente é uma regra, seja uma semana mais leve. A gente chama de semana de deload. Então a semana 2 é uma semana de deload neste exemplo. Por quê? Você vai fazer o supino na terça-feira 3 de 8 com 65%. 5% a menos da semana passada. Aqui, eu acabei esquecendo de marcar. Aqui é um treino de 3 de 8,
65% aqui, 60%. Vamos manter o mesmo treino leve de 60%. Meio torto aqui. Então você faz um treino 3 de 8 com 65%. É um treino, no geral, leve, inclusive mais leve que da semana passada. O seu segundo supino, 3 de 8 com 60%, ou seja, tão leve quanto da semana passada, enquanto você se recuperava de uma carga maior. Só que você não tem que olhar só para a sua semana de treino, ou só para o seu treino em si, focado. Você tem que ver todo o plano. Por que eu vou pegar mais leve aqui? Por que eu vou pegar mais leve aqui? Porque neste dia você está mirando uma carga mais alta. Ou seja, você antecede a semana pesada com uma semana de deload, 3 de 8 com 65%, tranquilo, 3 de 8 com 60%, tranquilo. Você chega na semana 3 muito mais inteiro e descansado. Então a tendência é que você tenha muito mais qualidade nesse treino. E aí você volta para um treino mais leve. Como aqui foi bem intenso, a gente pode até diminuir um pouco mais aqui o segundo supino da semana e trabalhar com 3 de 8 de 55%. Este é um exemplo entre vários que a gente pode falar sobre treino leve e treino pesado. Aqui, o que vale é a gente entender que a gente tem um treino guia na semana, que seria o treino mais pesado. Nestes casos aqui, esse primeiro treino é o mais pesado e esse treino aqui é o mais pesado. Pensando na semana, né? E esse aqui também é o mais pesado. E a gente tem um segundo treino na semana mais leve, que são esses aqui. E como um todo, a gente tem um treino que vem subindo a intensidade aqui no começo. Aqui a gente tem um deload te preparando para o próximo treino pesado, que fica nessa semana. Claro que isso tudo depende de como foi a semana 0 do aluno ou do atleta e como vai ser a semana 4. Aqui a gente teria que abrir ainda mais. E aí a gente começa a entrar mesmo na periodização e entender as semanas subsequentes e as semanas sequentes aqui. Este exemplo a gente isolou 3 semanas só para mostrar esse conceito do primeiro treino pesado e do segundo treino leve. E o que normalmente a gente vê pelas academias é a pessoa tratando esse treino de supino igual ela trata esse. E não que isso seja um problema, só que a tendência é que essa pessoa fique numa carga estagnada. Porque ela não vai subir a intensidade depois de descansar para atingir uma intensidade maior semana a semana. Este foi um dos exemplos, né, que a gente pode falar sobre treino leve e treino pesado. Espero que vocês tenham pelo menos entendido o conceito disso, de como é estruturar um treino leve na semana e também uma visão um pouco mais a longo prazo, nesse caso 3 semanas à frente, e entender o propósito e o porquê de treinar leve, neste caso, na semana 2. Você entende por que você está treinando leve para você se preparar para uma semana mais pesada. Quando você olha para o seu treino apenas assim, dentro do dia, naquele exemplo, vou pegar bastante pesado, vou fazer repetições até a falha, você não consegue estruturar o seu treinamento a ponto de conquistar mais intensidade conforme as semanas forem passando e também, então, dessa forma, você garante uma intensidade bacana no seu treinamento. A longo prazo, você atinge intensidades que talvez, sem uma estrutura como essa, você não atingiria. E a gente pode falar em outras postagens ou em outros exemplos, mudando um pouquinho isso aqui, ou falando um pouco mais do agacho, falando um pouco mais do levantamento terra. E obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e mantenha-se forte.